Esse é o dia especial que Deus fez para nos abençoar. Nós estamos já no final de mais um ano que se finda. Em breve nós estaremos começando um novo ano. E ainda neste final de ano eu creio que Deus tem muito a fazer na nossa vida. E no ano que vem muito mais ainda. Você crê nisto? Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, preste bastante atenção. O contexto em que vivemos, que nós estamos hoje, não só se tratando a nível de Brasil, mas também de várias partes do mundo, existe um certo mal-estar solto no ar, um incômodo em todo ser humano. Esse mal-estar tem a ver com medo, tem a ver também com indignação, tem a ver com revolta, tem a ver com falta de paz, tem a ver com ansiedade, tem a ver com pavor, tem a ver com raiva. É verdade que muitas instituições, ou podemos chamar de profissões, ou de ofícios, no mundo que deveria ser motivo de admiração, ou de cuidado da sociedade, caiu em descrédito. Pesquisas apontam isto. Não generalizando, dizendo todos são assim, jamais. Mas algumas instituições caíram em descrédito, preste atenção. Como, por exemplo, a família. Em alguns casos caiu em descrédito. A política caiu em descrédito. A polícia, a religião, e até hoje as faculdades, como eu disse, não estou generalizando, mas até hoje as faculdades, quando um pai e uma mãe vê que o filho e a filha estão entrando na faculdade, ele entra em pavor. Porque aquele contexto ali é um contexto muito complicado. E nos dias de hoje se complica mais. Enfim, escolas, enfim, instituições que caíram em descrédito. E devido a isto, a este fato, a este contexto que é real, muitas pessoas, muitos têm perdido a esperança. Porque o descrédito destas coisas nos atinge. Atinge de forma direta e também de forma indireta. Nos atinge, nos esgota. E pelo fato de alguns ter perdido a esperança, muita gente está vivendo de forma derrotada, desanimada, em alguns casos acomodada, simplesmente porque não acredita que as coisas possam mudar, ou que ela possa se tornar uma pessoa vitoriosa, devido aos fatos de que esse contexto as atingiu. Todos os dias, eu e você, nós enfrentamos lutas de todos os tipos, batalhas que podem nos derrotar, nos deprimir, impedindo-nos de viver a vida abundante que Deus tem preparado para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque houve um profeta na Bíblia, chamado Miqueias, que num contexto muito parecido com o que vivenciamos hoje, ele exerceu seu ministério, tendo como base da sua vida 3 práticas imprescindíveis, que são práticas que nutriu no coração dele, no coração de muitos que ouviram, nutriu esperança num mundo sem esperança, num mundo em descrédito, que nutriu. Miqueias, ele era considerado um homem do povo, um homem pé no chão, um homem que estava
como eu posso dizer, ele estava sabendo da realidade que estava à sua volta. Ele era consciente da realidade que estava à sua volta. Tanto do âmbito espiritual, como daquilo que ele vivenciava ali, na sua vivência com o povo de Israel, com o povo que estava ali à sua volta. E ele era considerado também um homem de esperança. Agora veja comigo este contexto e também esta base a qual Miqueias, ele se fundamentou a vida. E isso nutriu esperança. Isso nutriu esperança ao coração dele. Preste atenção na leitura do texto da palavra de Deus, que começa dizendo assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos tamporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia, anunciado por tuas sentinelas o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias, ele ouve a voz de Deus e ele tem o que falar. Ele vê o mundo, que é este contexto que nós acabamos de ler aqui, e não tem como não denunciar, não tem como não dizer todos aqueles fatos, todas aquelas realidades ali. Não tem como fazer vista grossas diante daquilo que está acontecendo, jogar para debaixo do tapete, não tem como. Ele percebe a desconstrução do indivíduo e da sociedade que o cerca. Discerne que o significado de irmão já não existe. Porque ele vê que um trama contra o outro. Ele também vê que o sistema se corrompe completamente. Que até mesmo a fé perdera seu significado ético. E ele também vê que a inafetividade total expulsava o carinho do caminho dos humanos. Que era tarefa espinhosa qualquer que fosse a tentativa de convívio. Por isso o próprio Miqueias perdera até mesmo o apetite, até pelo que mais ele apreciava, que eram aquelas uvas todas, a quais ele foi lá procurar e já não tinha mais uvas no pé, mas sim caídas ao chão. E é isso que ele expressa aqui, este contexto. Mas Miqueias, contemplando toda essa realidade, contemplando todo este campo minado de decepções, que estava no cunho da família, que estava no cunho também dos governadores, que estava no cunho também da parte religiosa, diante de tudo aquilo, ele tem uma prática que restaura, uma prática que restaura a esperança, uma prática que faz olhar para tudo aquilo, para todo este contexto,
e que faz ver que este contexto ele pode olhar para algo que é muito maior, muito melhor do que isto. E ele se alicercia a sua vida nesta verdade. Por isso, como restaurar ou como nutrir a esperança num mundo em descrédito, num mundo sem esperança? Eu falo isso por quê? Porque estamos terminando este ano. Quantas decepções nós passamos este ano? Seja no âmbito familiar, seja no âmbito até político, seja no âmbito daqueles a quais nós esperávamos algo, e aquilo nos trouxe desânimo, e aquilo nos trouxe até frustração e até perda da esperança, de que nada pode mudar, de que a realidade não pode mudar. Então aqui, o Miqueias, ele tem uma prática a qual eu e você, a qual nós temos que praticar no mundo que está sem esperança. E isso irá nutrir esperança no nosso coração, para sabermos lidar com situações em cada um desses estágios, cada uma dessas coisas que nós falamos aqui deste contexto. O primeiro que Miqueias nos ensina é que é preciso foco na fidelidade divina. Olha, as pessoas e o mundo mudam, se corrompem, se diabolizam, mas Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda, ele é e ele permanecerá sempre fiel. Deus não se corrompe. Por isso, Deus, ele é fiel. Creia nesta verdade. Creia. Tenha isso como verdade no teu coração. Deus não muda. Deus, ele é fiel. Esta é a razão que na contramão da incredulidade, Miqueias não se rende àquele contexto todo ali. E ele faz essa declaração de fé e de esperança no verso 7, a primeira parte. Ele diz assim, olha lá comigo: eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Olharei para o Senhor, ou seja, manterei o foco naquele que é fiel, naquele que não muda, naquele que não se corrompe, naquele que permanece santo, porque ele é santo, a sua essência é santa. Por isso eu pergunto, o seu coração se encheu de desesperança neste ano, devido às decepções que você teve, seja no âmbito da política, seja no âmbito da família, na religião, nas injustiças, nas traições, nas difamações? Mantenha o seu foco em Deus, ele é fiel. O profeta, ele continua a confiar em Deus, mesmo vivendo naquele contexto, porque ele acredita que aquela realidade pode mudar. Por isso, da mesma maneira, fixa sua mente, sua devoção, sua admiração em Deus. Esta confiança, este foco na fidelidade divina, para mim e para você hoje tem a ver com práticas, tem a ver com disciplinas, da qual nós vamos disciplinando a nossa mente, vamos disciplinando o nosso comportamento, tem a ver com obediência. Diante de todo esse contexto que nos pressiona, que nos decepciona, a Bíblia ela traz esta recomendação. A Bíblia nos ensina como lidar. Quando ele diz, eu olharei para o meu Deus, porque ele sabe que Deus, ele é o padrão, ele é a forma como eu devo me comportar dentro de um contexto como esse. Um contexto onde eu posso ser traído. Um contexto onde eu posso cair em decepção. Mas Deus ensina uma maneira a qual nós devemos agir diante de tudo isso. Em primeiro lugar, esse manter o foco em obediência a Deus tem a ver com retribuir
Retribua o mal que lhe fizeram com o bem, com a prática do bem. Na família alguém te decepcionou, alguém lhe frustrou, alguém lhe fez algum mal, perdoe. É assim que a Bíblia ensina. Esse olhar, esse manter o foco em Deus tem a ver com seguir esses padrões. Não pague o mal com o mal, mas sim o mal que lhe fizeram com o bem. Semeie amor. Semeie amor. Porque muitos olham para o contexto e se frustraram com a política. Não, vamos para as ruas, vamos quebrar tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer bagunça. A Bíblia nos ensina: retribui o mal que lhe fizeram com o bem. Vá para o quarto, ore, interceda a Deus pela tua nação, pelo teu povo, pelas autoridades. Retribua com o bem. Lhe fizeram mal, lhe difamaram. Retribua o mal que lhe fizeram com o bem. E assim a esperança estará brotando no teu coração. Porque este é o foco. É o foco desse Deus que Ele é fiel, esse Deus que não muda. Isso foi provado com o próprio Cristo na cruz. Daqueles a qual muitos, até mesmo que Ele havia curado, que gritavam: crucificam, e Ele disse: olha, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O camarada que o traiu com um beijo, Ele o chama de amigo. Amigo, por que tu vieste? Retribua o mal que lhe fizeram com o bem. Desta forma você estará mantendo o foco no padrão de Deus. Em segundo lugar, cumpra com os seus deveres e não somente focalizar seus direitos. Cumpra seus deveres. Muitos, devido a esse contexto, já que o contexto é desta forma, já que estão fazendo todos esses tipos de falcatruas aí fora, então eu vou só atrás dos meus direitos. E esquece da questão dos deveres. Os deveres que é importante. Quando olho esse foco mantido em Deus, no padrão de Deus, tem a ver com respeitar, com cumprir seus deveres de cidadão, seus deveres de filho, seus deveres de pai, seus deveres de mãe. Cumprir com seus deveres. Foco na fidelidade divina tem a ver com o fato de que eu posso seguir os padrões de Deus sem se contaminar com a desesperança que habita o nosso contexto. Tem a ver com caminhar neste chão do padrão de Deus. Esse olhar para Deus. Como Paulo orou, também faço dele as minhas palavras, como diz o texto de Romanos 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Viver num contexto como este, num mundo sem esperança e tendo esperança, é só vivendo com esse olhar fixo no Deus da esperança. Manter o foco na fidelidade divina é ter o coração cheio de esperança. Não de que o mundo vai mudar, mas de que o nosso olhar da vida, o nosso interior irá mudar dentro de nós. Que não é porque o outro foi maldoso comigo, eu preciso ser maldoso com ele. Não é porque o outro foi espinho, eu preciso ser espinho. Eu posso ser bênção, eu posso ser consolo, eu posso semear amor aonde tentaram semear ódio. Seja qual for a instituição, seja qual for o lugar corrompido, em vez de eu me corromper, sou eu que os contamino com a graça de Deus. Sou eu que os encho desse amor de Deus. E é desta forma que a esperança vai sendo nutrida no nosso coração. Que vamos mantendo a esperança. Segundo,
É preciso descansar na provisão divina. Descanso na provisão divina. Diante de tudo o que vemos e ouvimos no contexto à nossa volta, do descrédito em tudo ao redor, a pergunta que fazemos é esta: e Deus não vai fazer nada a respeito? Quando é que Ele vai fazer justiça por mim? Quando é que Ele vai intervir, punindo meus inimigos? Quando é que Ele vai mudar tudo isso? São questões que nos sobrevêm quando contemplamos esse contexto de desesperança. Nós queremos justiça. Queremos que algo aconteça. Como certa vez os discípulos diante de Jesus disse: olha lá, Senhor, o Senhor chegou lá em Samaria e o pessoal não quis ouvir a tua mensagem. Que tal a gente orar e mandar fogo cair no céu sobre a cabeça deles? Aí Jesus diz: olha, calma aí. Não é para isto que eu vim. Não é dessa forma, não é desta maneira. O reino de Deus não tem a ver com isto. Às vezes, nós nos sentindo injustiçados diante deste contexto, nós perguntamos: quando Ele vai fazer justiça por mim? Quando é que Ele vai intervir punindo as pessoas que me machucaram? Punindo aqueles a qual eu confiei? Quando é que Ele vai mudar tudo isso? Agora, o profeta Miqueias, confiando em Deus, também se solidifica no descanso em Deus, no esperar em Deus. Veja a declaração dele, verso 7: eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei. Às vezes o contexto à nossa volta sabotam nossos sonhos e ficamos completamente paralisados, ansiosos. Às vezes os acontecimentos acabam sabotando os sonhos que a gente tem. Sonhos que nós tivemos em família. Por exemplo, é o filho ou a filha que saiu de casa sem rumo, você pai, você mãe, o sustentou, sempre deu carinho, deu amor, sempre planejou tudo de bem para o filho ou para a filha, e do nada eles apenas dizem: olha, tchau, e vou embora. Apenas isto, um ato de rebeldia. O sentimento dos pais é do quê? De fracasso. Sabotam sonhos. É o marido ou a esposa que se envolveu numa rede de traição. A esposa de repente descobre que o marido está traindo. É o marido que descobre que a esposa entrou numa rede de traição. E ele então se sente desesperançado diante de tudo aquilo. Sabotagem de sonhos. É o casamento que se desestabilizou devido a circunstâncias, devido a acontecimentos. Porque de tudo isso o profeta fala lá daquele contexto. É o ambiente de trabalho que se tornou insuportável devido à inveja, devido à perseguição. É as amizades que se tornaram frutos de amargura. É a família que se tornou um campo de batalha, devido até mesmo por causa de herança. Porque você vê o bicho pegar mesmo é quando tem esse negócio de herança em família. O negócio pega. E você quer ver o negócio pegar, é Natal. As festinhas de Natal que reúnem a família, começa tudo bem, o café da manhã, vai ao almoço, Coca-Cola. Quando chega às 3 horas da tarde, aí um começa: eu lembro aquela vez que eu não sei o quê, aí pronto, começa. Eu não lembro disso não. Aí pronto, vai todo mundo emburrado para casa. Primeira coisa que faz: excluir do WhatsApp. Confusão na certa. E até essas coisas, hoje em dia, diz que machuca, né? Excluir do WhatsApp sem avisar machuca. Então, é aquela crise em família. Enfim, famílias que entram em pé de guerra, por nada. E todas essas coisas te esgotam. Esgota, tira a esperança, tira a paz.
Quantas pessoas brigadas a vida inteira, muitos anos brigados, sem se reconciliar, sem falar, por causa de bobeira, de besteirinhas. É como o profeta disse lá, são como espinhos, não conseguem ficar juntos, porque um fere o outro. Enfim, são cada vez mais coisas se perdendo o seu real propósito. Pense, por exemplo, no ano que está se findando, quantos sonhos seus foram sabotados, quantas decepções teve esse ano. Agora é preciso entender que existe em Deus sonhos especiais e imagináveis. Pode ter acontecido coisas que sabotaram os nossos sonhos, mas em Deus existem sonhos imagináveis e nós temos que crer nisso. Sonho de restauração, sonho de reconciliação, sonho de restituição, sonho de prosperidade e paz. É o que a Bíblia diz, é o que o profeta Jeremias, tempos depois de Miqueias, deu essa declaração especial de Deus que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Só é preciso entender que Ele, Deus, tem a sua hora de agir. Por isso que Miqueias diz: eu esperarei em Deus. O caos está instalado, mas eu esperarei em Deus. Parece que não vai acontecer, mas eu esperarei em Deus. Tudo está cooperando para que dê errado, eu esperarei em Deus. Ele tem planos, Ele tem sonhos para mim. Só é preciso entender que Ele tem a hora de agir. Guarde duas verdades sobre o benefício de esperar em Deus. Primeiro, esperar em Deus nos protege. Nos protege das atitudes impensadas que nós seres humanos temos. Nos protege das decisões precipitadas que nós temos em relação às frustrações, em relação às decepções que temos de todos os âmbitos. Agora, o esperar em Deus nos protege. Esperar em Deus nos coloca dentro de uma pedagogia dEle. Por isso que aqui na igreja nós enfatizamos que Deus ele tem a sua forma de nos dar resposta, e Deus ele responde todas as orações. Existe a diferença entre orações respondidas e orações atendidas. Respondidas é que Deus diz sim, não e espera. Eu tenho algo melhor para você. Orações atendidas Ele dá. E aquilo vem na hora certa, no momento certo, com o propósito certo. Esperar em Deus nos protege. Segundo, esperar em Deus nos faz vivenciar algo melhor. Algo melhor. E o apóstolo Pedro deixou bem claro esta verdade em 1 Pedro 5,6, quando ele diz: portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Humildade debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe o que significa humildade debaixo da poderosa mão de Deus? Significa aprender de Deus. Significa se submeter a Deus. Significa aquilo que o profeta Miqueias disse: eu, portanto, mantenho o meu foco em Deus. O apóstolo Pedro deixou isto claro. Terceiro lugar, por fim, é preciso prosseguir em fé. Prosseguir em fé. Eu mantenho o foco. Eu espero nessa provisão divina, porque ela vem. E eu mantenho o foco, e desta maneira a esperança vai sendo nutrida, uma fonte de esperança vai brotando dentro de nós. Vai brotando em nós essa esperança, essa convicção de que Deus ele está trabalhando, de que Deus ele está transformando o nosso entorno, de que Deus está agindo, está trabalhando conosco. Então eu prossigo em fé. A convicção é fonte certeira de restauração da esperança. O caminhar em fé é essa convicção. Miqueias sabia do que viria como consequência daquele contexto que Israel estava vivendo.
mas ele mantém como base o seu foco em Deus, seu descanso em Deus, e agora ele prossegue em fé, como ele mesmo afirma no texto que lemos. Veja lá: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. E ele diz o quê? O meu Deus me ouvirá. Ele prossegue em fé. O meu Deus, ele vai me ouvir. O meu Deus me ouvirá. Isto é fé, é convicção em um Deus que não perdeu o controle. E Deus, de fato, ele ouve o profeta. Ele ouve. Ele faz promessas de restauração, de mudança. E isso restaura a esperança. Se você prosseguir lendo todo o texto de Miqueias, você vai ver esta verdade. No caso de Israel, grande era a corrupção, mas Miqueias ora a Deus, e Deus lhe responde fazendo uma promessa que ele, Miqueias, expressa muito bem em sua declaração de fé. A promessa que Deus tinha feito para ele, a respeito daquela circunstância. Veja, o capítulo 7, versículo 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nosso pai desde os dias antigos. É promessa que Deus faz e que Miqueias declara. E que de fato, depois, Deus mudou esse contexto, tempos depois. Provavelmente, cerca de 100 anos depois, Deus muda aquele contexto, através de um rei chamado Ciro, que libertou Israel. E é daí que nós temos o Salmo 126, escrito lá, logo no primeiro versículo: quando o Senhor nos libertou, estávamos como os que sonham. Era a promessa de Deus cumprido. É preciso entender que a esperança brota de um caminhar de fé. Não podemos negar o contexto à nossa volta. Não podemos negar que é um fato. As decepções, as contrariedades, é um fato. Não podemos negar isto. Talvez você pense, a Bíblia diz sobre esses dias difíceis e não há nada a fazer e fica paralisado com o coração cheio de incredulidade. Não, prossiga em fé. Em fé. O prosseguir em fé irá cada vez mais gerar esperança dentro do teu coração, esperança dentro do teu coração. A coisa está difícil na família. Está difícil ali perante o seu ambiente de trabalho. Está difícil perante a sociedade. Está difícil no meio político. Está difícil conviver neste mundo. O passo de fé aqui é um agir com fé, é um olhar com fé. Por exemplo, é tratando o pecador como alguém que já foi liberto. Trate o pecador como alguém que já foi liberto. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Rapidamente, uma experiência. Uma mulher uma vez disse: olha, por favor, ore pela minha filha, pastor. Porque a minha filha, eu queria tanto que ela fosse isso, que ela fosse aquilo. Ore, coloque em oração isso. E eu ouvi a irmã. E com carinho olhei e eu disse assim: irmã, ao invés de pedir a Deus para que a sua filha fosse, comece a agradecer a Deus pelo que sua filha é. E Deus vai lhe dar a filha ideal. E ela começou a tratar a filha como se ela fosse liberta. Como se ela fosse alcançada já pela graça de Deus. E não é que a menina mudou? E não é que ela se converteu? E não é que houve agir de Deus? Porque esse é o agir com fé. As circunstâncias estão difíceis, declara a bênção de Deus. Nós vivemos neste mundo, como Paulo disse, nós vivemos um caminhar de fé. Não é pelo que vemos, mas é pela fé. Pela fé.
Por isso o passo de fé aqui é tratando o pecador como liberto. Tratar o pecador como alguém já liberto. É perdoando até mesmo o imperdoável. Libere perdão. Nós já ouvimos aqui a mensagem sobre a questão, o mal que traz a amargura. Libere perdão, não fique convivendo com isto. Libere perdão. Trate. Algo que a Bíblia já disse há muito tempo. Os especialistas disseram agora, disseram este ano, que quando um casal, quando alguém já trata seus desentendimentos antes de dormir, isso traz saúde mental. O apóstolo Paulo já falava isso há muito tempo, dizendo: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, já resolve tudo logo, não fique jogando, não fique guardando estas coisas, esse veneno, bebendo deste veneno, se autodestruindo. Por isso libere perdão, é assim que age com fé diante deste contexto. Caminhe na contramão desse sistema que tenta nos escravizar. Mas andar com fé é saber, é ter a convicção, é vivendo na verdade. Porque a verdade que é Jesus é a libertação. É a verdade que liberta. Esses passos de fé são imprescindíveis para a restauração da esperança. São imprescindíveis. O caminhar com fé, o meu Deus me ouvirá. É um passo de fé. Eu pergunto, o contexto te assusta? O contexto te desmotiva? O contexto te dá insegurança? A Bíblia, a palavra de Deus já te direcionou. Foco em Deus. Descanso em Deus. Passos de fé. Caminhar com fé. Você pode ter a esperança renovada ou despertada em você hoje, se você quiser. Mas dê esse passo de fé. E vamos dar esse passo de fé orando agora. Em nome de Jesus, coloque a mão no teu coração. Senhor Deus, o Senhor conhece, Pai, cada história, cada contexto que aqui está, Senhor. Que cada vida está passando. O mundo, Senhor, vai cada vez mais se corrompendo. O mundo cada vez mais, ó Pai, vai se tornando esse contexto difícil de se viver. Mas o Senhor Deus tem uma promessa especial, de que o céu, o reino começa no nosso coração aqui e agora. De que nós podemos agir com perdão no contexto da família. De que nós podemos agir semeando o amor, Senhor, confiando no Teu poder, tendo o Senhor como padrão. De que podemos, Senhor Jesus, mesmo no meio de todas as turbulências e decepções que tivemos neste ano, nós não precisamos terminar o ano decepcionados, sem esperança, com desesperança. Nós podemos terminar o ano e começar o novo, Senhor, com o coração radiando de esperança, com uma fonte de esperança em nós, neste foco no Senhor Deus, neste caminhar de fé. Que a esperança em nome de Jesus brote em cada coração que aqui está, e que o Senhor traga restauração em cada um destes contextos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária Central de Maringá